Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Você já deve ter lido em algum vídeo aquelas mensagens escritas coloridas perguntando se você sabe qual é o combustível da tenda. E eu informo C5. Tem o C4? Bum! O combustível da tenda é C5. Curtir os vídeos, comentar os vídeos, compartilhar os vídeos, contribuir financeiramente com o canal e café. Quentinho, porque Bel acabou de fazer, e eu peguei para gravar o vídeo. Vai um café aí? A Bíblia é toda, verso a verso, Gênesis 24, versos 31, 32 e 33. Vamos lá. Aí está, Gênesis 24, versos 31, 32 e 33, que eu já transformo a partir da tradução da nossa Bíblia livre. E ele fala: Vem, abençoado de Iavé, por que estás postado aí fora? E eu preparo a casa e lugar para os camelos. E vai o homem para a casa, e ele solta os camelos, e ele dá palha e forragem para os camelos, e águas para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estão com ele. E está colocado diante dele para fazer comer. E ele diz: Não como até que eu fale as palavras de mim. E ele disse: Fala. Muito bem. Imagine que nós encontrássemos esse fragmento, só esse fragmento. Nós não teríamos a mínima ideia de quem são os personagens. É um ele para cá, um ele para lá, não há um único nome mencionado. E, além disso, há uma curiosidade. Em toda a série anterior, quando o servo está diante de Rebeca, ele diz: Oh Deus, se a mulher der água para mim e depois para os meus camelos. Mas não fala dos homens, né? Não há preocupação em dar de beber aos homens. Aí os homens aparecem. Labão dá palha para os camelos e lugar de pernoite e água para os homens que estão com o servo. Os homens aparecem e somem à medida da lembrança do narrador. O narrador vai dizer: Ih, esqueci dos homens. Aí coloca os homens lá. Mas vamos fazer um exercício. Vamos pegar o verso 31 ao 33 e vamos identificando. É Labão ou é o servo? E ele fala: Vem, abençoado de Yahvé. Ele é Labão. Labão está falando com o servo. O fato de Labão, um homem do norte, tratar o servo como um abençoado de Yahvé, deixa claro que se trata de uma retroprojeção das circunstâncias pós-exílicas. Yahvé sequer era conhecido, quanto mais adorado, nessa suposta época. Estamos, se a gente brincar de tratar essas narrativas como históricas, e quem o faz peca, essa narrativa se situa por volta do século XVII, um pouquinho depois, um pouquinho para cá, de modo que Yahvé sequer era conhecido, nem em Canaã, nem na Babilônia, em canto algum. Não sabemos sequer se ele já era adorado lá no extremo sul da Palestina, entre os árabes, edomitas, amalequitas, não sabemos. Mas sabemos que em Canaã e lá na Babilônia, não. Ele não era conhecido. Logo, isso é uma retroprojeção. Pode ser uma retroprojeção do período de Josias, porque há uma febre de pôr tudo em Josias. No período persa, não. Irã, não. Mas no período de Josias, sim, eventualmente pode, a despeito da neurose josiânica. Mas tratar isso como histórico, não. Então, é Labão que fala, e abençoado aí é o servo. Por que estás, tu, o servo, postado aí fora? E eu preparo a casa e lugar para os camelos. Eu aí é Labão.
Preparo a casa para você, servo, e para os seus camelos. E vai o homem para a casa, o homem, o servo vai para a casa que Labão oferece. E ele solta os camelos. Aí há uma dúvida, por quê? Se você imaginar a cena, tanto pode ser que Labão pegue os camelos do servo e os solte no curral, é disso que se trata, não soltou para eles fugirem, foi até o redil, ao curral, ao caravansarai, seja lá o que for, e soltou os camelos. Ou pode ser que Labão chegue com o servo trazendo os camelos, Labão abra a porteira e o servo solte os camelos. E essa discussão serve para quê? Para absolutamente nada. A única coisa positiva é você perceber a ambiguidade. Se você perceber a ambiguidade, parabéns para você. Se você não perceber, você tem problema cognitivo. E se você ficar tentando resolver aí, querendo dar murro na mesa para decidir se é ou Labão ou o servo, você tem mais problema cognitivo ainda. É irrelevante, não serve para nada essa decisão e é ambígua. A narrativa nesse trecho, inexoravelmente ambígua. E ele dá palha e forragem para os camelos. Bem, aí me parece não haver mais dúvida. Ele aí é Labão, porque ele é que tem que pegar a palha dele, a forragem dele, e dar para os camelos do servo. E águas para lavar os pés dele. Vejam. Ele, Labão, dá palha e forragem para os camelos, e ele, Labão, dá águas para lavar os pés dele, o servo, dono dos camelos. E os pés dos homens que estão com ele. Mais claro ainda, né? Labão dá água para que os homens que, voilá, apareceram, deviam estar dentro das corcovas dos camelos, para lavar os pés dos homens que estavam com o servo. E está colocado diante dele, ou seja, ele está colocado diante dele para fazer comer. Labão está diante do servo e faz o servo querer comer das comidas que ele oferece. Muito hospitaleiro, Labão. E ele disse, ele agora, o servo diz, não como até que eu, o servo, fale as palavras. Melhor seria ter traduzido, e vou alterar, as falas de mim. E ele, Labão, diz, fala. Muito bem, isso me parece o correto da identificação dos personagens, mas os nomes não estão aí. E só sabemos fazer a substituição porque o fragmento está inserido dentro de uma narrativa que dá o contexto. Não tivesse o contexto, nós não saberíamos. É ele para cá, ele para lá, ele para cá, ele para lá, e só é o que há. Essas narrativas pressupunham o contexto da leitura pública. O gestual, a entonação dava o sentido para essas narrativas. Elas não foram feitas para serem lidas. Por isso, quando eu traduzo ao pé da letra, como aí está, e eu leio e gravo, o necromante lê nossa Bíblia livre aqui, as pessoas têm outra experiência. Porque esses textos não foram escritos para serem lidos. Foram escritos para serem lidos foram escritos para serem ouvidos. Por isso eu estou lendo a minha tradução, porque ela é a tradução de um texto que não foi escrito para ser lido. Foi escrito para ser ouvido. Do ponto de vista geral, nós temos que fazer o comentário de sempre. É uma novela. Novela da Globo, novela sul-coreana, 50 capítulos. Já viu esses seriados sul-coreanos na Netflix com 50 capítulos? É um espicha-encolhe. Veja quantos detalhes. O texto que fala que os Bnei Elohim desceram e entraram as filhas dos homens, tem 4 versos. O texto inteiro tem 4 versos. Só para descrever, Labão ir buscar o servo, trazer, dar comida para o camelo, água para lavar os pés e comida para comer, são 3 versos. Olha como era conciso e olha como está o enche-linguiça. O que isso significa? Bem, você acha que no período pré-exílico havia novela
e no período pós-exílico eles encurtam? Faz sentido? Ou no período pré-exílico os textos eram concisos, cheios de lacunas, como quer o Auerbach? Os textos judaicos são queijos suíços cheios de buracos. Isso aí não é um queijo suíço. É uma pastelaria inteira, de modo que me parece que esse estilo prolixo, engordurado, cheio de detalhes absolutamente desnecessários, a não ser para o deleite do espetáculo da leitura, me parece que isso é pós-exílico. Não consigo enxergar isso no período de Josias, não. Eventualmente, como é a febre da academia hoje, são textos do período de Josias. Eu me reservo o direito de olhar para isso e não ver uma mão judaica pré-exílica em nenhum pedacinho desse texto. Para mim, a mão é pós-exílica. Mas não nos enganemos. A função da narrativa sempre é dizer que a divindade está guiando o tempo todo os passos dos seus. Mesmo que eles errem caminho, mesmo que eles façam besteira, mesmo que eles não se comprometam, a divindade garante o sucesso. E o sucesso é sempre a terra, a presença deles ali naquele lugar. São questões políticas e teológicas, e tudo está a serviço dessas questões políticas e teológicas. Penso que não é nada muito diferente das tragédias gregas, por exemplo, Édipo, rei de Sófocles. É um espetáculo, é teatro, belíssima peça de teatro, mas é uma polêmica teológica, uma declaração antidemocrática. Os homens não decidem nada. Quem decide são os deuses. Ainda que os caminhos sejam tortos, no final, Deus faz com que aconteça o que ele quer que aconteça. Direi, essas narrativas são esboços para a história de José. José é uma tragédia grega perfeita, encaixada. José é Édipo rei. Estamos diante dos rabiscos de Da Vinci. Rabiscos de Da Vinci. É óbvio que eu estou fazendo uma analogia, não estou dizendo nada técnico. Eu estou me dizendo que esse texto é alguma coisa entre José, tragédia grega acabada, e os textos pré-exílicos, ou os textos imediatamente pós-exílicos. Veja a narrativa do dilúvio. Não são narrativas detalhadas, são narrativas que dizem o básico. Há um enche-linguiça no final apenas porque o narrador quer repetir 7 vezes a palavra aliança. Mas dentro do corpo, tanto é que o final é quase do tamanho do meio, porque é irrelevante, é só para dizer que a Vé ficou com raiva, matou todo mundo e acabou. Mas na hora de falar da aliança, o cara enche linguiça, enche linguiça, enche linguiça, enche linguiça. Em Édipo, não, o enche-linguiça é o tempo todo, mas o enche-linguiça inteiro é controlado pela intenção. Os homens não decidem nada, os deuses determinam o seu caminho. Acho, então, que essas narrativas aí do ciclo de Jacó não são nem mais judaísmo pré-exílico e imediatamente pós-exílico, mas ainda não são plenas narrativas gregas. Ainda não é Sófocles. Mas se tropeçar, cai lá. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Vai um café aí? Não deve estar mais quente não, mas vamos ver. Não estava não. Não está gelado, mas quente não está não. Tchau, tchau.